gravação. Esqueci de gravar. Enfim, foi mal, gente. O que eu tava falando? Tem uns 6 minutinhos, né, que a aula começou e eu esqueci de gravar. O que eu tava falando aqui para os meninos que já estão ao vivo comigo? Que essa aula eu vou experimentar fazer com vocês, a gente vai revisar o conteúdo e eu vou experimentar fazer junto com vocês alguns dos exercícios, porque a nossa matéria, ela precisa ser exercida. Não adianta nada eu ficar aqui explicando para vocês e vocês não exercerem ela. Tanto é que eu passei uma tarefa de casa semana passada e eu anoto a tarefa. E que dia que foi? Vamos lá. A nossa aula foi no dia 27, né? E aí eu pedi que vocês fizessem a página 64 a 66, né? Foi essa a tarefa que eu pedi para vocês. E aí, eu vou voltar naquele conteúdo do livro e eu vou resolver interpretar com vocês esses exercícios. Hoje eu vou aproveitar essa aula para fazer isso. Porque como a gente ganhou uma aula, eu acho muito importante, e aí eu gostaria muito que quem não fez, de verdade, a gente assistisse essa aula e ao final vocês tentassem fazer. Porque o nosso grande problema é esse. Eu sei que vocês compreendem comigo. Aí chega na hora da prova, eu não entendi muito bem o que você queria dizer. E assim, por mais que algumas provas, por exemplo, a prova escrita, eu pegue exercícios de vestibular e dou uma adaptada, eu falo muito com vocês, eu sou muito sincera com vocês, né? Ano que vem a gente está no terceiro ano. Terceiro ano, a gente não costuma fazer essa adaptação. A gente faz essa adaptação para que vocês consigam entrar um pouquinho melhor. E ano que vem, meu amigo, ó, tá aquele pau no marco, porque senão, gente, a vida é diferente. Então, eu não posso enganar vocês. Vocês sabem que eu sou extremamente realista com vocês. Provas objetivas. Muitos de vocês tinham problemas mais nas provas objetivas do que na prova discursiva, porque a prova objetiva em si, a gente pegava, né, questões de vestibulares em suma, então vocês têm um problema de interpretar. Sendo assim, o que eu vou fazer hoje? A gente vai fazer juntos. Eu queria muito que ao final dessa aula, ao longo dessa semana, a gente, quem não fez, quem ainda não estudou como deveria, faça isso. Eu sei que a gente está vivendo um momento difícil, um momento complicado, um momento que nem eu, nem vocês nunca pensou em viver, que é muita incerteza. Só que assim, meninos, a única certeza que a gente tem hoje é que tudo isso vai passar. Vai passar. Se a gente tiver os nossos cuidados, se a gente se manter sempre com cuidado, com aquela assim, evitando sair, isso vai passar, meninos, confio, tenho certeza, e vai passar rápido. E uma maneira de passar sem a gente surtar é dando continuidade à nossa vida normal, dentro das nossas limitações. Então, você consegue em casa estudar. Então, pegue, estuda, você vai ver que vai fazer o melhor para sua alma, inclusive. Você vai dormir, você vai assistir a sua série depois com muito mais empenho, porque você vai sentir que você fez alguma coisa, que foi produtivo. Então, eu queria muito, muito que vocês fizessem isso, tá? Por favor. Porque na sexta-feira a gente vai entrar com conteúdo novo, tá? Dando continuidade, né, a esse conteúdo, só que a parte nova que a gente ainda não trabalhou. Então, precisa estar muito redondinho. Eu sei que eu gastei um sermãozinho aqui, um tempo com um sermãozinho, mas eu preciso disso, meninos. Isso é importante. Sendo assim, vou colocar aqui para vocês o livro. Cadê? Aqui. Olha só. Vamos aumentar aqui, que a minha miopia não permite enxergar esse trem pequeno assim, não. Vocês sabem, né? Eu vou colocar aqui no cantinho, vocês no cantinho. Acompanhe aqui comigo. O trem tem que funcionar, que tem hora que não funciona, né? Olha só, o que a gente falou até agora, que a última aula eu consegui fazer com vocês. A gente está trabalhando a segunda lei de Mendel. E aí eu comentei com vocês que os experimentos do Mendel foi muito parecido com o da primeira. Ele pegou também linhagens puras, obteve uma F1 de 100% de heterozigotos, autocruzou os heterozigotos e obteve uma F2 numa proporção de 9,331. E aí eu expliquei para vocês da onde que ele tirou esse 9,331. Lembra que até aqui eu mostrei
fiz o quadrinho, utilizei. Achei massa que isso aqui grava os negócios, então fica bacana. Ó, eu fiz para vocês os gametas da última aula. Eu mostrei que lá na primeira lei a gente fazia assim, não era? Os gametas. E aí a primeira lei dizia o seguinte: agora olha aqui, todo mundo vamos embora, bora. Quem viajou volta. Olha só, a primeira lei dizia o seguinte, que um par de fatores segregam-se durante a formação dos gametas. Então, presta atenção, tem um par de fatores que se localizam em cromossomos homólogos e durante a formação dos gametas eles se segregam de maneira independente. Por isso que vinha 50% o gameta do azão e 50% dos gametas eram azinho. Era exatamente isso que a primeira lei dizia. E aí eu mostrei para vocês que a gente fazia o quadrinho aqui. Agora a gente está na segunda lei. Eu falei para vocês que a segunda lei, ele está analisando duas características ao mesmo tempo. E essas duas características se localizam em cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos. Cromossomos diferentes. Eu tenho duas características que se localizam em cromossomos diferentes. Eu tenho aqui o Czão e o Czinho. Esses sim são homólogos entre si. E eu tenho o Azão e o Azinho, que são outros cromossomos. E aí, o que eu estou falando? O que a segunda lei diz? Que duas características em cromossomos diferentes, elas segregam independentemente uma da outra. Olha só, bem aqui está escrito, cadê? Aqui em cima ele fala, quer ver? Aqui, ó, dois, em resumo, a segunda lei tá o quê? Acompanha aqui, ó. Dois ou mais pares de fatores segregam-se independentemente durante a formação dos gametas, nos quais se recombinam ao acaso. Por que eu estou voltando nisso aqui? É porque é a segunda lei, só que eu estou dando uma ressalva nesse detalhe aqui, ó, que dois ou mais pares de fatores. Quando ele fala dois ou mais pares de fatores, significa o seguinte, que duas ou mais características segregam-se independentemente quando estão em cromossomos diferentes. Aqui eu tinha a cor da vagem e o formato da vagem, duas características, cor e forma, características distintas, e estão em cromossomos distintos. E aí segrega e combina desse jeito, formando esses gametas aqui. Aí eu mostrei para vocês que a gente pode fazer o quadro e contei para vocês essa galera aqui, ó, que 9 seriam verde inflada. Dessas 9, eu teria 3 opções que seriam o quê? Aqui, ó, 3 que seria amarelo inflado. Eu tenho 3 que são verde constrita e eu tenho uma que é amarela constrita. Até aqui tá todo mundo lembrando, todo mundo. Isso aqui é só que a gente fez na última aula, só. Não tô falando mais nada de novo. Só tô relembrando. Todo mundo entendeu isso aqui da última aula, sim ou não? Converse comigo. Beleza? Por que eu tô voltando nisso daqui? Porque eu deixei vocês sofrerem um pouquinho, assim como eu deixei a Ana sofrer um pouquinho, para voltar e falar o seguinte: por que eu dei tanta ressalva no momento que ele disse o seguinte aqui, ó? Dois ou mais pares de fatores segregam-se independentemente. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque agora, quando a gente for resolver esses exercícios, eu sei que muitos de vocês resolviam fazendo o quadro. Só que você concorda comigo que fazer um quadro agora, esse quadro é bem maior do que esse, sim ou não? E todos vocês sabiam fazer o chuveirinho. Aqui, ó, todo mundo sabe fazer o chuveirinho aqui bonitinho, sabe? O que eu tô querendo dizer com isso? Que agora na segunda lei, você pode fazer 2 chuveirinhos separados. Por quê? Porque se trata aqui, 2 ou mais pares segregam-se independentemente durante a formação dos gametas. Ou seja,
Você sabe que no fim, a proporção vai ser essa. Ah, gente, o trem encapetou aqui, ó. Eu aperto algum botão que perde toda aquela ferramenta de escrever, mas eu vou abrir de novo aqui. O que eu tô querendo dizer? Você sabe que a proporção é 9:3:3:1, que eu já falei que ela vai entrar na sua cabeça, que você não tem direito de esquecer. Só que para construir esse quadro eu acho difícil, demorado, tararã. E aí, na hora de fazer os exercícios, é mais fácil você considerar cada uma separadamente. E aí, você vai primeiro faz o da cor, depois você faz o da vagem. E aí, na primeira aula disso, eu comentei com vocês que existia uma coisa chamada probabilidade. E que sempre que eu falasse E, multiplicava ou somava. Quando eu falo que eu quero uma varde verde e inflada, você calcula a probabilidade dela ser verde, você calcula a probabilidade dela ser inflada, só que ela tem que ser verde e inflada ao mesmo tempo. Pega a porcentagem de ser verde, pega a porcentagem de ser inflada e multiplica, você tem um exercício. Eu tenho certeza que alguns de vocês está assim, o que que essa mulher bebeu nessa manhã, que ela tá falando uns trem que não tem nada a ver com nada. Eu sei que talvez vão ter alguns que vão estar falando isso. Só que antes que você ache que eu sou louca, eu vou te mostrar o que que eu tô falando, fazendo exercícios junto com vocês. Olha só, na próxima aula a gente vai vir aqui nos periquitos, tá? Então vocês estudam. O meu livro tem resposta, então a gente vai fingir que você não está vendo a resposta dele aqui. Mas olha só, vamos fazer junto o exercício 3 aqui, que eu pedi para que vocês fizessem da aula. A página, as tarefas eram 64, 65 e 66. Vamos fazer junto o exercício 3. Eu vou voltar no 1 e no 2, mas eu vou já direto para o 3 para de fato ir no que eu estou falando. Presta atenção, isso aqui é uma universidade de São Paulo muito famosa que tem medicina. Presta atenção, segunda fase, tá? Vamos lá, todo mundo me acompanhando. Em ervilha, o trem tá gravando, gente? Tá, né? Ah, então tá. Em ervilhas, o caule alto é determinado por um alelo A e o caule anão é determinado por um alelo Azinho. As flores axiais são determinadas por um alelo Bzão e as flores terminais são determinadas por um alelo Bzinho. Beleza. Esses pares de alelos, azão, azim, Bzão, Bzim, apresentam uma relação de dominância e recessividade. O que ele está querendo dizer até agora? Que azão é dominante sobre azinho e azinho é recessivo. Ou seja, isso é um caso de dominância completa. É isso que ele está querendo dizer. Tá. E estão localizados em cromossomos não homólogos e segregam-se independentemente. O que ele está querendo dizer? Que a característica que determina o caule e a característica que determina a flor estão em cromossomos diferentes. Se elas segregam de maneira diferente, independentes, né? Significa que eu estou falando de segunda lei de Mendel. Todas as vezes que você ouvir falar de duas características segregando em cromossomos diferentes, você sabe que ela segrega independentemente. Se ela segrega independentemente, meninos, eu posso trabalhar uma, depois a outra e juntar. Tá todo mundo acompanhando o que eu tô falando aqui? Tá fazendo sentido na cabeça de vocês? Responde aí para mim, por favor. Essa aula a gente precisa muito de interação, tá, meninos? Beleza. Aí, olha só, vamos ver o que a pergunta tá querendo, tá? Esquece que essa resposta não adianta de nada se você não sabe fazer. Olha só. Suponha que uma planta de caule alto e flores terminais seja colhida. Quais serão os possíveis genótipos dessa planta? Eu ensinei para vocês que a primeira coisa que a gente vai fazer resolvendo os exercícios é escrever as informações que ele te deu, tá? Então, vamos lá, escrever as informações.
eu tenho o seguinte, você sempre vai começar resolvendo o exercício falando isso. Olha só, eu tenho que um alelo azão, traço, porque aí você falou, o exercício falou aqui, ó, que eles apresentam relação de dominância. E aqui ele falou que azão olha só, o Kali alto é determinado por alelo azão. Então, você sabe que azão, azão ou azão, azinho, o caule é que alto. Você sempre vai começar fazendo isso. E que o azinho, azinho, o caule é o quê? Caule anão. Beleza? Aí você começa aqui agora fazendo. Ai, meu Deus, tá? Eu não posso apertar aquele tab, tá, gente? Vocês me lembram de não poder apertar o tab, o tab faz isso. Como que eu volto a escrever aqui, meu Deus? Ai, valha-me, Nossa Senhora, perpétuo socorro. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti. Porque tu me deste a vida. Gente, eu vou ficando tão nervosa com esse trem. Um dia eu consegui voltar a escrever nele, agora eu não consigo mais. Gente, quem que é essa seta? Eu não quero seta, não. Meu Deus! Vamos fazer o seguinte, eu vou sair, eu vou voltar de novo. Essa página é 65. Aperta. Apertar no T? O que que tem o T? Não, era. Entendeu? Eu vou fazer outra janela. Eu não queria fazer outra janela, entendeu? Mas eu vou fazer. Beleza. Deu um nervo esse trem. Tá, a gente já sabe desse aqui. Agora vamos colocar o Bzão aqui. Ai, fica desalinhado, tá vendo? Eu tenho problema com. Ah, gente, não sou eu. Olha aqui, ó. Às vezes tem os problemas técnicos, vocês estão vendo? Os problemas técnicos não são comigo. Ai, os problemas técnicos não são comigo. Beleza, então vamos lá, respira. Eu não vou morrer de ódio. Vamos voltar. Eu vou voltar aqui e a gente vai fazendo junto, tá? Eu não sei se é a plataforma, eu não sei se é porque eu já deixei aberto, eu não posso deixar. Com a Ana funcionou bonitinho. Eu acho que eu não sei se ele tem um tempo. Enfim, gente, foi mal. Talvez não tenha o andamento, mas se a gente conseguir fazer esse exercício, por isso que eu vou gastar essas 2 aulas falando isso, porque vocês vão ver que é necessário, tá? Vamos lá, paciência todo mundo. Respira, vou até beber água para não infartar. Ai, gente, foi mal. Vamos lá, né? Aqui a gente tem ferramentas muito bacanas, mas às vezes pode acontecer isso. Paciência. Vai dar certo. Página 64, era isso? Lembrando que eu não posso apertar o tab. Que o tab ferra tudo. Então vamos lá, vou continuar escrevendo aqui, vou escrever tudo de novo. Eu tinha uma plantinha que era azão traço, e aí eu tinha caule, o que mesmo dela? O caule era o que, gente? Aqui, deixa eu ver aqui. O caule, ervilha caule alto. Se for azim, azim, eu tenho caule anão. Você sempre vai começar a fazer exercício desse jeito. Gente. Meu Deus, vocês estão vendo que é conspiração comigo. Vocês viram que a coisa às vezes não quer que eu escreva. Beleza. Vamos para outra, que chegou até a me dar ranço aqui.
O Bzão era o quê? Vamos lá, olha só, vamos comer. As flores axiais são determinadas por alelo Bzão. Flor axial. Então, o Bzim vai ser o quê? Flor, qual que era a outra característica? Ah, não, gente, por que que esse trem tá fazendo comigo? Mas tá. Nossa senhora. Flor, eu até perco o negócio. Ai, gente, é flor o quê? Terminal. Terminal. Ah, nem para a próxima aula eu vou fazer no PowerPoint para não ficar sumindo. Mas enfim. Ah, gente, ó, é difícil a vida do crente, viu? Gente, enfim, eu vou ditar, vocês fazem aí, pode ser. Ai, não sei o que está acontecendo. Eu acho que é problema com a plataforma. Não é comigo, que eu não apertei nada, vocês viram? É a plataforma. Eu vou fechar antes da próxima aula, eu fecho, desligo o computador, reinicio tudo de novo e vejo se a plataforma melhora. Eu vou fazer no Word mesmo, porque tá muito difícil. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui, rapidão aqui, vou recortar. Não, gente. Agora o trem aparece. Eu vou. Ah, não, eu vou fazer aqui, ó, no, no chat, tá, meninos? Eu vou fazer no chat que eu acho que é melhor. Para a próxima aula eu faço bonitinho no Word, eu copio e colo isso aqui, os exercícios que eu quero lá no Word, a gente faz junto, tá? É porque eu não sei o que está acontecendo e eu tô na beira do infarto fulminante, então vamos lá. Eu vou fazer aqui no chat. Todo mundo acompanha aqui o chat, tá? Que eu vou escrever no chat. Então, olha só, o que que eu tenho? Pela enésima vez, eu tenho que isso aqui é caule alto e azim, o caule é de que jeito? Caule anão. Aí, você sabe que besão, traço, você tem o quê? Flor, a flor vai ser de que jeito? As flores, ó, as flores axiais são determinadas por alelo besão, flor axial. E que bezim, a flor vai ser de que jeito? Terminal, não é isso? Sempre você vai começar resolvendo os exercícios dessa maneira. Você vai anotar, gente, é a primeira coisa em qualquer exercício. Você vai anotar os genótipos com fenótipos para você conseguir enxergar. É isso que ele te falou até agora. Aí ele falou o seguinte, que suponha que uma planta de caule alto e flores terminais seja colhida. Flor de caule alto e flores terminais. Ele falou o seguinte: quais serão os possíveis genótipos dessa planta? Se o caule é alto, analisa aqui, todo mundo, ó, caule alto, ela tem que ser azão traço. Então, para ela ser caule alto, ou ela pode ser azão, ou ela pode ser azinho, tudo bem? E ele falou que as flores são terminais. Ó, analisa aqui, flor terminal é bezinho, não tem outro jeito, porque flor terminal é recessivo, então você já sabe que ela vai ser assim, ó. Então, quando ele te perguntou quais são os genótipos possíveis, você sabe que vai ser isso aqui. Ou ela vai ser azão, ou azim. Por quê? E você conseguiu enxergar isso? Porque você já escreveu. Tirar isso do texto sem essas anotações fica muito difícil. Então, talvez, por isso que eu falo que deixar essa resposta aqui não vai fazer diferença, porque se enxergar isso só lendo o texto é muito difícil. Tem que já estar fazendo muito exercício. Até aqui todo mundo conseguiu entender? Sim ou não?
Fala aí para mim, que todo mundo viu isso, essa parte é a parte fácil, tá? Aí, olha só, vamos para a pergunta B. Então, a letra B, olha só, ele falou o seguinte: no caso de uma planta duplo heterozigota, ou seja, azão azim, bezão bezim, seja autofecundada, qual será a probabilidade dessa autofecundação gerar uma semente que não seja duplo heterozigota? Aí ele falou o seguinte, vamos responder por um. Ele falou o seguinte, que eu tenho uma planta que é azão, azim, bezão, bezim, seja autofecundada. Qual será a probabilidade dessa autofecundação gerar uma semente que não seja duplo heterozigota? Quem achou essa questão aqui até agora mais difícil? Ficou já com problema de entender? Quem já achou? Exatamente. Por que eu estou fazendo isso aqui com vocês? Para a gente entender. Olha só, como a gente perdeu tempo por conta desses outros problemas, o que ele está querendo dizer, meninos? Que quando eu cruzo uma duplo heterozigoto com outro duplo heterozigoto, ou seja, vamos pegar aqui do livro que o livro já fez para mostrar para vocês. O que ele está querendo dizer? Olha só. O livro hoje, ele veio para me sabotar na vida, entendeu? O negócio dele é esse. Eu quero a página de cima, entendeu? A página de baixo está mostrando, mas a página de cima não está mostrando a página que eu quero. Aqui. Perfeito, Cecília. Tem que cruzar azão, azim, bezão, bezim com azão, azim, bezão, bezim. Perfeito. Olha só, é isso que tem que fazer. É isso aqui que ele quer que você faça, tá? O que eu tô querendo dizer? Que ele falou assim, qual que é a probabilidade de não ser duplo heterozigoto? Quando eu cruzo esse duplo heterozigoto, que é isso aqui, que é da mesma maneira que a Cecília escreveu, você concorda que isso aqui também é um duplo heterozigoto, Czão, Czinho, Azão, Azim, com Czão, Czinho, Azão, Azim? E aqui eu tenho, nesse quadro aqui, quando a gente constrói esse quadro dos gametas, eu tenho todos os possíveis genótipos. Aquela questão que é o seguinte, quantos desses possíveis genótipos não são duplo heterozigoto também? Ou seja, também não tenha duplo heterozigoto. Olha aqui comigo. Vamos aqui. Tá vendo esse cara aqui que eu tô com a setinha? Tá vendo? Todo mundo tá vendo? Esse cara aqui é duplo heterozigoto, é cruzamento de dois duplos heterozigotos e teve um duplo heterozigoto, tá vendo? Esse aqui é. Vamos caçar aqui. Esse aqui também é. Beleza? Vamos brincar aqui de batalha naval. Esse aqui também é, sim ou não? E esse aqui também é. Ou seja, conta aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 duplos heterozigotos. Tudo bem? Exatamente, Amanda. Aí, você sabe que cruzando dois duplo heterozigotos, ou seja, eu estou analisando duas características ao mesmo tempo. Analisando duas características ao mesmo tempo, eu tenho um total de 16 possíveis genótipos, que é o total aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tarará, até chegar aqui 16. Você sabe que 4 em 16 é duplo heterozigoto. Se 4 em 16 é duplo heterozigoto, o restante todo, essa outra galera aqui todinha, não é duplo heterozigoto. É isso que ele quer. Então, você sabe que 4 em 16 é, se você fizer a matemática lá assim, ó, 4 em 16, se você simplificar, pode ser 1/4, não é? Sim ou não? Só simplificou, só dividir por 4. Agora, se 1/4 significa que o restante não. Ou seja, 3/4 desse total aí não é heterozigoto, não é duplo heterozigoto. Beleza?
Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Vamos lá. Mais uma vez, antes que o treco desliga na minha cara. Até essa parte, a parte da biologia, esquece a matemática, a parte da biologia, ele falou o seguinte, que quantos indivíduos, qual que é a probabilidade de um cruzamento de duplo heterozigoto, ou seja, igual esse cruzamento aqui, ó, igual esse cruzamento aqui, ó, Czão, Czinho, Azão, Azinho, né? Duplo heterozigoto. Ele quer saber quantos indivíduos de um cruzamento duplo heterozigoto não vai ser duplo heterozigoto. Ou seja, quantos filhinhos desse aqui, exatamente, ele quer a probabilidade. Quantos filhinhos deste cruzamento de duplo heterozigoto não seja duplo heterozigoto. Ou seja, ele quer, olha só, esse quadro aqui mostra todos os possíveis genótipos. Todo mundo entendeu isso aqui? Todos os possíveis genótipos. Você vai contar quantos aqui não são Azão, Azim, Bezão, Bezim. Ou Czão, Czim, Azão, Azim. Só isso. A biologia é só isso. Ele quer quantos filhos, né? Qual que é a probabilidade de não ser duplo heterozigoto. Então, você só vai contar aqui, ó, quem não é duplo heterozigoto. Lembrando que duplo heterozigoto é um dominante, recessivo, dominante, recessivo. Seja Azão, Azim, Bezão, Bezim, seja Czão, Czim,